Olá pessoal, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos aí. A gente vai começar a nossa live agora à noite. Quase que eu chego atrasado, mas aqui estamos nós, graças a Deus. Fui confessar, gente, cheguei na igreja para confessar, tá tendo um tirão de confissões aqui ao lado. Cheguei lá, fui na igreja errada. A igreja que eu fui não estava tendo confissão. Tive que procurar outra igreja correndo e confessei a tempo. Boa noite, Reginaldo. Seja bem-vindo, meu querido. Eu falando aqui agora, Reginaldo, que eu fui lá em Nova Contagem hoje, tá tendo confissão lá, né? Um mutirão de confissão. Eu fui na igreja, a igreja que eu fui não tava tendo confissão, não. Aí eu tive que procurar outra igreja que teve confissão. Eu passei na São Domingos, fui na Nossa das Graças e parei lá na São Vicente de Paulo pra conseguir confessar com o padre. O padre de tava lá, eu vim correndo pra ver se chegava a tempo. Vai conseguir confessar, graças a Deus. Bem-vindo, Ellison. Seja bem-vindo, meu querido. Deixa eu nomear a live aqui, gente, que eu esqueci de fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui agora. Bem-vindos, sejam bem-vindos, pessoal. Eu não vou... Cadê? Onde é que nomear a live aqui, gente? Tô apanhando aqui. Ah, não tô conseguindo não, deixa pra lá então, vamos assim mesmo. Vamos lá, pessoal, vamos começar então rezando, né, pra gente poder começar bem a nossa live então. Vamos fazer o som da cruz, tá? Hoje eu vou estar aqui sozinho, primeira live que eu vou fazer sozinho, né. Hoje não, se você quiser entrar aí, irmão, você fala que eu te coloco aí, pra não ficar aqui sozinho, tá? Mas fica a seu critério. Você não montou seu estúdio aí, seu estúdio de gravação, né? Se você quiser entrar aí, viu, irmão, fica à vontade. Aí você manda o convite aí que eu te aceito aqui, viu? Pra gente poder começar. Fica a seu critério, tá bom? Vamos começar então, gente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Que o Senhor possa nos conduzir e nos guiar, que seja uma santa e inspirada live. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Thiagão. Boa noite, Paulo. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Ninguém mais entrou, não. Mas fica o seu critério, viu, Reginaldo? Se você quiser entrar aí, viu, irmão? É só você mandar o convite aí que eu aceito, viu? Eu falei que ia falar sozinho, mas história que é chato ficar falando sozinho aqui. Aí, se quiser entrar, fica o seu critério aí. Não precisa ter um estúdio bonitinho, não, tá? Mas vamos lá, gente, eu vou começar então porque eu tenho muito assunto pra falar com a gente hoje, tá? Até porque a live vai ficar salva, né? Quem puder assistir depois, né? Então, assim, não vou perder muito tempo não pra corte, né? Pra live não ficar salva e ficar me parado esse tempo, perdendo tempo, tá? Então eu vou prosseguir aqui, o pessoal vai entrando aí, né? O pessoal do grupo de oração, daqui a pouco, pouco a pouco vai entrando, tá? Pra começar, gente, eu queria falar uma coisa. Como eu vou falar aqui de Bíblia, como eu vou falar de teologia bíblica, né? Qualquer coisa que eu venha a dizer aqui, se por acaso em algo, né, eu estiver indo contra a doutrina da Igreja Católica, algo que vá contra a fé, submeto as autoridades da Igreja Católica à retratação, se por acaso eu venha a dizer algum erro aqui, tá bom? Dizendo aqui pra qualquer coisa, né, se vier se eu disser algum erro, tá? Submeto-me às autoridades da igreja e para devida correção, tá bom? Só fazendo esse pontapé inicial para não ter nenhum problema, tá? De falar coisa errada, de ficar errada, tá bom? Então a gente vai começar então.
Antes de começar, gente, a gente vai falar o seguinte sobre a Bíblia hoje. É o seguinte, a gente vai falar mais especificamente sobre a formação da Bíblia, tá? Vai ser o nosso principal tema hoje. Só que como é um tema muito grande, a gente vai dividir hoje o Antigo Testamento e na semana que vem nós vamos falar sobre o Novo Testamento, tá? Porque é um tema muito largo, muito amplo. Eu tenho aqui tranquilamente 4 horas de live assim tranquila, né? Então, para a gente poder reduzir e caber dentro do tempo que o Instagram permite, a gente vai dividir. Hoje vamos falar sobre a formação do Antigo Testamento e na semana que vem vamos tratar sobre a formação do Novo Testamento, tá bom? Para ficar tranquilo. Só me confirme aí, meu áudio tá bom? Ok? Manda nos comentários aí, meu áudio tá ok? Podemos começar? Alguém fala aí se meu áudio tá bom? Reginaldo, Fabrícia. Boa noite, Thiagão. Seja bem-vindo, meu querido. Thiagão, presença, marca se apresenta sempre aqui com a gente. Esperar alguém confirmar. A Paula confirmou, tá ok. Obrigado, viu, Paula? Antes de começar, gente, o tema, eu queria fazer... Como o tema é Bíblia, eu queria começar da seguinte maneira. Muita gente me pergunta... Muita gente não, né? Algumas pessoas. Não vou generalizar, não. Qual que é a melhor Bíblia que existe? A gente sabe que tem muitas versões de Bíblias, né? Bíblia CNBB, Bíblia Ave Maria, Bíblia Pastoral, Bíblia do Pelegrino, Bíblia de Jerusalém, Bíblia Padre Mato Soares, Padre Antônio Figueiredo. Tem muitas Bíblias, essa é a verdade. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou indicar 3 Bíblias católicas, que eu acho as melhores. Eu vou indicar 3 Bíblias que vocês não devem utilizar e vou indicar uma que na verdade eu não recomendo você utilizar, e vou falar uma que você não deve utilizar. 3 que eu recomendo, 3 que eu não recomendo e uma que você não deve utilizar. Beleza? Para começar. A primeira Bíblia que eu vou indicar para vocês é a minha Bíblia pessoal. Bíblia CNBB, tá? É uma tradução muito boa, uma tradução assim muito... Eu gosto muito da tradução da CNBB. Eu mais do que recomendo essa tradução para vocês. Se vocês tiverem condições de poder ter essa Bíblia, para mim é a melhor tradução, né? Uma linguagem fácil, linguagem acessível, explica muito bem os textos bíblicos, tá? Eu adquiri como a minha Bíblia pessoal mesmo, tá? A versão mais simples dela, inclusive, é baratinho, tá? Eu recomendo muito. A coordenação da Bíblia, inclusive, foi feita por um padre da nossa arquidiocese, né? O padre Luiz Henrique Lois Silva. Ele é do nosso clero de BH, e é reitor hoje da PUC Minas, né? Ele assumiu a reitoria. Então, assim, recomendo muito. Bíblia, a melhor Bíblia para mim hoje no Brasil, edições CNBB, beleza? Outra Bíblia que eu vou indicar para você, a Bíblia do Padre Mato Soares. É uma Bíblia que chegou no Brasil recentemente, tá? A editora Eclésia lançou essa Bíblia, tem pouco tempo, mas eu vou indicar para vocês também. Eu não tenho ela física, só que eu tenho ela em PDF, no meu Kindle, tá? Eu tenho um Kindle aqui, eu tenho aqui o Antigo Testamento, né? Aí aqui eu passo aqui e tenho acesso à Bíblia, tá? Bíblia Padre Mato Soares, você acha ela nas edições Eclésia, editora Eclésia. Pesquisa depois, editora Eclésia, você vai achar a Bíblia, tá? Uma outra Bíblia que eu recomendo também é a Bíblia de Jerusalém. Ela tem uma linguagem um pouco mais difícil, tá? Não é uma Bíblia tão fácil, é uma Bíblia que deriva do francês, né, do Instituto Bíblico de Jerusalém, que fica lá na França, apesar de Jerusalém é da França. É uma Bíblia um pouco mais difícil. Para você que quer estudar, eu recomendo ela por ela ter uma linguagem um pouco mais técnica, tá? Mas no dia a dia, não sei se é uma boa Bíblia não, eu recomendaria mais a CNBB, tá? Então eu digo essas 3 Bíblias para vocês: CNBB, Padre Mato Soares e Bíblia de Jerusalém, tá? Quais são as 3 Bíblias que eu não recomendo, tá? Inclusive entre elas tem uma católica. Eu não recomendo vocês utilizarem a Bíblia pastoral. É uma recomendação minha, tá? Isso não quer dizer que você não possa utilizar. Por quê? A Bíblia pastoral, a tradução dela foi feita com traços da teologia da libertação. É uma teologia que eu tenho alguns probleminhas ali, principalmente de ordem marxista, tá? É uma tradução que visa um materialismo maior, principalmente nos comentários bíblicos. Então, assim, eu não recomendo, tá? Se você tem a sua única Bíblia, leia. Não deixe de ler a Bíblia porque ela é da pastoral. Mas, se você for comprar, a minha recomendação
se possível, evite, tá? A Bíblia pastoral. Eu não gosto muito da tradução da Bíblia pastoral, tá bom? As outras duas Bíblias que eu não vou recomendar para vocês, né, que eu poderia encaixar em uma só, são as Bíblias protestantes, tá, pessoal? Tenham cuidado se vocês tiverem Bíblia protestantes, Bíblia King James, João Ferreira de Almeida, Bíblia de Genebra. Eu não recomendo você utilizar esse livro de Bíblia, né? Busque Bíblias católicas, nós temos boas Bíblias, né? As nossas traduções são bem feitas, principalmente as que eu indiquei no começo. Então, assim, se você puder evitar as traduções protestantes, o máximo seria bom, tá? Já comentou sobre a Ave Maria, vou falar dela aqui agora. Por que eu não citei a Ave Maria, tá? Ela é muito boa também, só que tipo assim, na minha indicação, existem Bíblias melhores, tá? Mas a Ave Maria é ótima. Se eu vou falar aqui qual que é a Bíblia de você pessoal, acho que 80% é a Bíblia Ave Maria. É a Bíblia mais utilizada hoje dentro da renovação carismática. Então, assim, é muito boa. Pode consultar também. Pode tê-la com a sua Bíblia pessoal. Só que, assim, pra mim indicar, eu vejo Bíblias melhores, tá? Mas ela é muito boa também. Então, para você evitar, eu peço para você evitar a Bíblia pastoral e as Bíblias protestantes, principalmente João Ferreira de Almeida e King James. Eu vejo muito católico que posta, né, nos status, versículos bíblicos, e sempre costuma ser uma tradição protestante. Se não tiver como, pode ser, é só uma indicação. Mas se você puder ter uma Bíblia católica, ainda melhor, tá? E tem uma Bíblia que você não deve utilizar. Essa aí é não utilizar. É a Bíblia Tradução Novo Mundo, tá? Qual que Bíblia é essa? É a Bíblia feita pelos Testemunhas de Jeová. Não utilize essa Bíblia, gente. É uma Bíblia tendenciosa, tradução muito mal feita. É assim, é você pegar um texto bíblico e falar assim, deixa eu sustentar a minha doutrina, e você copiar de acordo com a sua doutrina. Então, particularmente, não recomendo, não usem, na verdade, aqui eu não recomendo, eu falei em cima, mas não usem essa Bíblia. Bíblia Novo Mundo foi uma tradução feita pelos Testemunhos de Jeová. Amém? Para a gente falar do tema da live de hoje, eu vou passar o material que eu utilizei para poder trazer o tema para vocês, tá bom? Primeiramente, eu dar boa noite para quem está entrando aí, pessoal. Eu estou falando aqui, mas sejam bem-vindos, tá? É só para a gente não perder o fio da meada, porque eu tenho muita coisa para falar aqui, tá? Qual que foi o material que eu vou utilizar essa noite, pessoal? Primeira coisa, a Bíblia CNBB, que eu vou falar do Antigo Testamento. Obviamente, eu tenho que usar uma Bíblia, tá? O principal livro que eu utilizei é esse livrinho aqui, ó. Chave para a Bíblia, tá? Foi escrito por um padre chamado Wilfrid Hamilton. Ele é um padre irlandês, tá? Ele é sacerdote dominicano, professor de Sagrada Escritura na Dominican House of Studies, na Irlanda, em Dublin, na Irlanda. Então, se você quer aprofundar os seus estudos na Bíblia, eu recomendo você comprar esse livrinho, tá? Chave para a Bíblia. A revelação, a promessa, a realização. Ele é bem grossinho também, olha. Mas se você quer aprofundar, tá? Recomendo você utilizar este livro, tá? Eu tô aqui também com um livro que eu utilizei muito pouco, só que eu tenho que falar dele, né? Catecismo da Igreja Católica, tá? Esse aqui é obrigatório, católico tem em casa, viu, gente? Catecismo da Igreja Católica. Eu usei ele bem pouco, porque o que eu utilizei dele? Eu só queria usar citações que eles utilizaram, tá? Eu precisei disso aqui. Então, mas eu utilizei, né? Então, o catecismo tá aqui. E um outro, não diria livro, mas eu diria fonte que eu utilizei é o Denzinger. Ele tá no meu Kindle, tá? O que é o Denzinger? Pouca gente conhece o Denzinger, deveria conhecer mais. O Denzinger ele é a compilação de todos os concílios da igreja. Então, tudo que a igreja definiu em concílio, em documento, você acha no Denzinger, tá? Então, é muito importante, tem em PDF, você encontra, tá aqui, né? Isso aqui é porque tá marcado, tá, gente? Eu já deixei marcado aqui pra ficar bem mais fácil de fazer a live, tá? Mas, então, usei também o Denzinger, que tem toda a compilação, desde o primeiro concílio até o Vaticano II, desde a declaração de papas, declarações importantes, tá? Tudo isso a gente vai achar no Denzinger, belezinha? Então, vamos começar, então, o conteúdo, né? Meu Deus do céu, já passou quanto tempo? Deixa eu ver aqui. 15 minutos. O tempo é curto, gente. Passa rápido quando a gente tá falando, tá? Então, como eu falei pra vocês no começo, tá? Pessoal, eu tô falando rápido, tô devagar, como é que eu tô? Falem pra mim, pelo amor de Deus, que eu falo rápido, né? É por isso que eu falei que o Reginaldo tem que entrar aqui, porque eu falo muito rápido. De vez em quando ele fala, eu dou uma respirada, dou uma acalmada, né? Por isso que é bom.
Se eu estiver falando muito rápido, gente, porque eu tenho essa característica, manda nos comentários aí, Renato, respira, né? Porque assim, eu falo rápido mesmo. Se deixar, eu fico até amanhã. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. O Antigo Testamento, ele foi formado... Eu vou falar hoje sobre o Antigo Testamento, semana que vem a gente fala sobre o Novo, tá? Já tá me encaminhando a pessoa que vai trazer, né, o Novo Testamento. Né, Reginaldo? Já tá me encaminhando aí, né? Não vou falar quem é, não. Né, Reginaldo? Mas... né, Reginaldo, que eu falo, né, vocês entenderam. O Antigo Testamento foi formado, principalmente, obviamente, antes da vinda de Cristo. A sua formação começou por volta do século 12 a.C. Os primeiros escritos que antecederam a vinda do Messias é o que a gente conhece hoje por Pentateuco. O que é o Pentateuco, pessoal? São o conteúdo dos 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, Moisés muito se atribui a Moisés a esses 5 livros, começar os 5 livros da Bíblia, né? Muitos dizem que foi Moisés que começou, né? E é quase um consenso isso. Só que muitos falam que Moisés, na verdade, ele não terminou a escrita do Pentateuco, que na verdade quem foi que terminou ela foi o seu sucessor, Josué. Então ali, a partir da escrita de Moisés, começou-se a ter o que a gente conhece, na verdade começou a ter a base para o que a gente conhece como cânon bíblico, tá? Todas as Bíblias hoje utilizam o Pentateuco, tá? Inclusive também a Tanakh, tá? Quem não sabe o que é Tanakh? A Tanakh, pessoal, é o Antigo Testamento que é pra gente, só que para o judaísmo, até os dias atuais, é a Bíblia deles, é como se fosse a Bíblia deles, a Tanakh, porque obviamente eles não utilizam o Novo Testamento, tá? Eles utilizam somente o Antigo, e o Antigo eles chamam de Tanakh, porque se você pegar Pentateuco, profetas e... esqueci qualquer outra palavra, né? Se você pegar as primeiras iniciais em hebraico, significa Tanakh. Então começou-se a formação ali, escrita do Novo Testamento, do Antigo Testamento. Quando que terminou? Quando que já tinha o livro, assim, bonitinho, formadinho, com todo o Antigo Testamento? Do judaísmo, na verdade. A resposta é que nós não sabemos, tá? Mesmo quando Jesus já veio, quando Jesus se encarnou, né? O Filho de Deus se fez homem por nós, não havia ainda a estrutura do Antigo Testamento formada. Ainda se debatia quais livros deveriam ser os livros canônicos, tá? Na verdade, canônicos ainda não existia na época. Esse conceito veio depois com o cristianismo. Só que ainda estava em plena discussão quais seriam os livros que deveriam entrar na Bíblia, tá, pessoal? Eu não vou entrar em questão sobre cada livro aqui, porque é uma live que vai ficar muito grande, tá? Eu vou tentar abranger um conceito mais amplo para dar tempo de falar, tá bom, pessoal? A gente ainda vai tentar trazer lives sobre determinados livros da Bíblia, tá? Quem sabe a gente não consegue fazer isso mais para frente. Então, quando Jesus já veio, não tinha ainda formada as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. O do Novo, obviamente, não teve, porque posteriormente a sua morte e ressurreição é que vai começar a ser escrito o Novo Testamento, tá? Aqui eu já entro numa polêmica. O Antigo Testamento, o nosso Antigo Testamento, ele tem mais livros do que o Novo Testamento dos protestantes. Enquanto os protestantes têm 39, nós temos 45. Entre 45, acho que é isso mesmo, né? São 6 livros a mais. São os livros de Tobias, Sabedoria, Eclesiástico, Judite, Baruque, 1º e 2º Macabeus. 46 na verdade, perdão. Porque são 1º e 2º Macabeus. O que acontece? Antigamente, a língua que foi escrita as Sagradas Escrituras era a língua hebraica e aramaica. Usavam-se essas duas línguas para escrever as Sagradas Escrituras, que era a língua da época. Posteriormente, até mesmo quando Jesus já veio, a língua predominante era o grego, devido às grandes invasões de Alexandre o Grande, fez, né, volta de 300 a.C., em que ele dominou o mundo. A Grécia era a potência do mundo. A Grécia era o que é hoje os Estados Unidos. A língua grega é hoje o que é o inglês. O inglês é o mais falado do mundo. Então, na época, o grego era muito falado.
E nessa época existia, já vou falar aqui da Septuaginta, porque eu vou até adiantar um pouquinho para vocês entenderem bem. Existia na época 70 sábios gregos que traduziram a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego. Houve essa tradução. E nessa tradução houve a constatação de sete livros a mais do que na antiga versão que os judeus comumente utilizavam. Veja bem, a palavra certa é comumente, porque ainda não havia definição do cânone judaico. Não tinha estabelecido ainda. Então, quando eles traduzem a versão colocando 7 livros a mais do que aquele comumente utilizado pelos hebreus da época. Pelos hebreus, pelos fariseus, pelos judeus, sendo bem um termo mais amplo. Quando houve essa tradução, né, Jesus vem, acontece tudo o que aconteceu. Eu não vou entrar na questão do Novo Testamento aqui, porque é tema para a semana que vem. Os cristãos da época começam a evangelizar. Eles começam a sair em missões, né? E como a língua mais falada do mundo da época era o grego, o que os apóstolos fizeram na época? Eles pegaram a língua grega, pegaram a Septuaginta, tiveram como base para escrever o Novo Testamento. Então, ou seja, qual que foi a Bíblia, a versão que os apóstolos de Jesus utilizaram para escrever principalmente o Novo Testamento? Deixa eu só aceitar o Reginaldo aqui, pessoal. Vai entrar agora. Mas tá entrando por quê? Eita. Entrou. Reginaldo entrou pra me deixar sozinho aqui. Tá carregando seu vídeo. A internet deve estar ruim, igual. Mas quando eu entrei, vamos lá, pra gente não perder o fio da meada. Até eu tô perdendo aqui. Lembrei, tá? Quando o Reginaldo conseguir aparecer o vídeo dele, pra mim não tá aparecendo, não. Tá carregando ainda. Quando aparecer, eu dou boa noite pra ele aqui. Então, veja bem, os apóstolos da época utilizavam a versão da Bíblia em grego. Por quê? Onde é que a gente constata isso? Tá? Quando a gente vai olhar Gênesis 46, 27, eu anotei aqui para não perder o fio da meada, tá? Gênesis 26, 47, 46, 27, perdão, troquei aqui. O total das pessoas da família de Jacó eram 70. Isso está na versão hebraica. Hoje nós tivemos acesso nas versões da Bíblia hebraica e nós constatamos que era de 70. Versão hebraica. Quando a gente vai lá em Atos dos Apóstolos, quando São Lucas vai escrever os Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 14, o que São Lucas vai dizer? José mandou vir seu pai com sua família e constava 75 pessoas. Você viu que tem uma diferença. A Bíblia hebraica falava 70. Por que Lucas citou 75? Porque na Septuaginta, em que foi traduzida, traduziu-se como 75. Parece que houve provavelmente um erro de tradução quando traduziu do hebraico para o grego. Então, perceba, os apóstolos, eles utilizavam a versão da Bíblia em grego, que tinha os 7 livros a mais, porque a Septuaginta já tinha os 7 livros. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a versão a saudação do anjo a Maria, eis que uma virgem dará à luz a um filho. Quando a gente vai olhar a versão grega, não existe a palavra virgem na profecia, né? Uma virgem dará à luz um filho. Fala uma moça, se não me engano, acho que é uma moça ou uma jovem, na verdade, acho que é uma jovem. Na versão hebraica. Na grega já fala uma virgem. Agora você vê a diferença. Na grega já é uma virgem dará à luz um filho. E São Lucas, quando ele vai escrever o evangelho, ele fala uma virgem. Ele já usa a versão grega da Bíblia. Deixa eu só resolver aqui, pessoal, que o Reginaldo não está entrando. Deixa eu ver aqui. Tá dando erro aqui, Reginaldo. Eu tô aceitando, mas não tá entrando. Tenta sair rapidinho do Instagram e volta de novo, que eu tento te colocar aqui. Tá dando erro aqui, não tá entrando não. Mas vocês perceberam aqui que tá dando interferência no meu áudio? Do fundo, sabe? Tá dando voz de fundo? Que tipo de interferência tá dando? Eu já sei o que é.
isso aqui, ó. É ventiladorzinho, tá, gente? Tá calor demais, eu tô usando ventilador. Creio que deve ser isso, tá? Bem-vinda, Maria Rafaela tá entrando aí. Fala aí, Paula, se resolveu. Será que é minha internet? Resolveu? Fala pra mim se resolveu. Tirei o fone de ouvido, liguei o fone de ouvido. Fala aí, gente. Eita, será possível vai dar problema na live? Tô falando, tá escutando? Parece que deu bom. Parece que falou que deu bom. Então posso continuar, gente? Tá dando pra escutar? Porque eu tava com fone de ouvido, aí provavelmente deve estar o áudio aqui, não sei, deve estar ruim. Se tiver bom, fala aí, dá um ok, que eu continuo. Reginaldo, você tá carregando, tá carregando aqui, mas não entra. Tenta sair, cancelar, aí tá bom, mas hoje já não tá entrando. Tá dando erro. Enfim, pessoal, vamos continuar então. Beleza, onde é que eu parei? Ah, tá. Então, os cristãos, os da época, então, utilizavam a versão grega da Bíblia. Beleza. Os judeus, eles só foram definir o seu cânon, na verdade, a gente não tem um consenso histórico sobre isso, posteriormente, no concílio de Jânia, concílio ou sínodo, acho que é concílio mesmo que eles fizeram, concílio deles, dos judeus, para definir, então, algumas questões do cânon bíblico. Só que ainda não, os historiadores não têm a certeza absoluta se foi realmente no Sínodo de Jônia que eles definiram o cânon bíblico. E quando eles definiram, eles optaram por não incluir a tradução da Septuaginta, tá? O porquê que eles não fizeram isso também não é consenso. Algumas pessoas dizem porque a versão era grega que eles não quiseram incluir. Só que isso não faz um pouco de sentido. Por que não faz um pouco de sentido? Porque quando a gente vai olhar o primeiro livro de Macabeus, ele já vinha do hebraico. O primeiro livro de Macabeus, salvo engano, Sabedoria. Tem mais um, acho que é Sabedoria. Já havia do hebraico, foi traduzida, só que não era comumente utilizado. Então, houve até hoje nessa provável disputa entre quando foi que os judeus definiram o cânon bíblico. Mas, fato é que eles não incluíram os 7 livros, que nós chamamos de deuterocanônicos, que são 7 livros colocados em momento posterior após a tradução da Septuaginta. Tá? Ô, Reginaldo, tenta sair e entrar de novo, meu querido, porque assim, realmente tá carregando aqui para mim, não sei para vocês como é que estão, mas não tá entrando não. Realmente eu não sei o que está acontecendo, eu não consigo nem tirar. Pra você ver como é que tá. Enfim, vamos continuar aqui e vamos indo. Então, veja bem, até perdi o que eu estava falando aqui. Ah, tá, lembrei. Então, eles definiram no momento posterior o cânon bíblico. Quando que a igreja deu a primeira declaração do que seria o cânon bíblico da igreja? Foi em uma carta, na verdade foi um decreto do Papa Dámaso. Eu vou achar esse decreto aqui no Kindle, no nosso Kindle aqui, no nosso Denziger, na verdade, perdão. Deixa eu ver aqui, isso é esse aqui, Cânon Sagrado de 71, esse aqui mesmo. No ano, deixa eu constatar o ano para vocês aqui para eu não falar errado, tá? Decreto Dámaso ou Explicação da Fé, ano 350 depois de Cristo. O Papa Dámaso emite um decreto confirmando um pequeno sínodo regional que estava acontecendo em Catargo, na África, e ele define o campo das Sagradas Escrituras. Como é que ele diz, tá? Eu vou ler aqui agora o Denziger. Nós trataremos das escrituras divinas que a Igreja Católica Universal deve acolher e que deve evitar. Começa a ordem do Antigo Testamento. Então, ele vai citar a ordem do Antigo Testamento. Isso 350 depois de Cristo. Papa Dámaso. Ele vai citar:
Gênesis, um livro. Êxodo, um livro. Levítico, um livro, tá? Ele cita o nome e cita se é um ou dois livros. Quando, por exemplo, a gente vai achar aqui o livro de Reis, ele cita um livro, Reis, quatro livros de Reis. Aí você vai perguntar, mas Reis são dois, né? Primeiro e segundo Reis. Aqui se inclui esse primeiro e segundo Reis e primeiro e segundo Samuel. A época era quatro livros, tá? Então, você tem, na definição do Antigo, você tinha quatro livros de Reis. Hoje a gente separou em primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, tá? E uma coisa interessante é que quando a gente vai olhar aqui, lendo um pouquinho mais a fundo, você vê as citações dos livros deuterocanônicos, tá? Você, então, percebe aqui, por exemplo, Macabeus, na verdade, dois livros. Judite, um livro. Tobias, um livro. Então, você já tem, no Papa Damaso, em 350 depois de Cristo, a citação dos livros deuterocanônicos da época. Então, assim, já tinha definido o cânon bíblico. O Papa confirmou que havia feito um sínodo em Cartago, né? Foi enviado o Papa a confirmação e ele manda o cânon que deveria ser usado no mundo inteiro, tá? Ele manda também os 27 livros do Novo Testamento, que não é tema nosso hoje. Semana que vem a gente trata sobre o Novo Testamento, tá? Sidney, seja bem-vinda, minha irmã. Eu esqueci de dar boa noite pra você, tá? Boa noite para quem entrou depois aí, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Tá? Então, assim, 350, já tínhamos o cânon bíblico com 7 livros a mais no Novo Testamento. Tá? Posteriormente, isso foi confirmado. Quando? Concílio de Florença. O Concílio de Florença foi no ano 1330. O que vai dizer o Concílio de Florença? Deixa eu procurar aqui para vocês, para me falar igualzinho tá aqui. Não vou errar em nada. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Concílio de Florença, que eu marquei aqui. É esse aqui mesmo. Concílio de Florença, ano 1330. O Concílio de Florença vai dizer o quê? Os 5 livros de Moisés, isso é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os livros de Josué, Juízes, Ruth, e aqui a gente vai achar citações de quê? Eclesiástico, perdão, né? Eclesiástico também já era um livro canônico, também está aqui. Mas aqui a gente vai achar os livros também que eram deuterocanônicos, 2 de Macabeus. Vai achar aqui também Tobias. Então, quando a gente pesquisa Concílio de Florença, isso 1330, já tem também os deuterocanônicos, que são 7 livros a mais do Novo Testamento. A igreja confirmando aquilo que já havia sido posto no decreto do Papa Damaso em 350 depois de Cristo. Então, é uma confirmação que a igreja fez. Entendeu? Deixa eu ver se o Reginaldo está lá, ver se consigo fazer o convite agora para ele. Tá, não, saiu. Então, bora lá, então. Beleza. Confirmado o Concílio de Florença 1300. Isso lembrando, 200 anos antes da revolta protestante, tá? Revolta, tá, pessoal? Não falem reforma. Não foi uma reforma. Revolta protestante, tá? Reforma foi o que São Francisco de Assis fez, São Domingos de Gusmão fez, que Martinho Lutero fez, foi uma revolta na igreja, tá bom? Então é isso. Posteriormente a isso, a gente tem então a revolta protestante lá no século XVI. Quando Lutero, então, se revolta contra a igreja, você começa a ter uma não aceitação dos livros deuterocanônicos, começa a discutir se eles realmente deveriam estar no cânon bíblico, tá? No Novo Testamento também se discute a carta de São Tiago, porque São Tiago, assim, mesmo vindo 1500 anos de Lutero, ele refuta totalmente a ideia da solo fides, que foi defendida por Lutero, mas isso é tema de uma outra live, tá? Então, começa a se questionar a veracidade dos livros deuterocanônicos a partir da revolta protestante. Aí vem, então, o Concílio de Trento, que foi o concílio chamado Concílio da Contra-Reforma, tá? Que foi posterior à revolta protestante. Neste Concílio de Trento, definiu-se, reafirmou-se, na verdade, definiu não, se reafirmou o cânone bíblico, tá? Entre muitas outras coisas que foi definido no Concílio de Trento. Vale muito a pena, tá? Você que pode pegar o Denzinger depois e estudar um pouquinho o Concílio de Trento, tá? Muita definição de fé, sim, muito, muito bom, tá bom? Então, o Concílio de Trento, ele vai definir, então, para tirar, pra você ver, ele vai começar assim,
Para quem quer pesquisar o cânone do Danzig, né, o número do Danzig, está no 1501, tá, pessoal? Você começa o decreto sobre os livros sagrados, tá? Para evitar dúvidas a respeito dos livros reconhecidos por este concílio, julgou oportuno acrescentar este decreto ao elenco. São eles o seguinte. Então, o Concílio de Trento vai trazer os livros, eu não vou citá-los de novo, porque é muito livro, né, no Antigo Testamento, mas entre eles existem os deuterocanônicos. Então, o protestante, ele vem muitas vezes falar que, na verdade, os deuterocanônicos foram colocados a partir da revolta protestante feita por Lutero. Não, eles foram uma reafirmação daquilo que foi feito no Concílio de Florença em 1330 e do decreto do Papa Dámaso em 350, até esqueci que agora, foi 350, perdão. Então, não faz sentido você falar que foram acrescentados os livros, tá? Até porque, se você for pesquisar um pouquinho mais a fundo, houve-se um debate muito grande no protestantismo sobre quais seriam os livros, se eles aceitariam os deuterocanônicos ou não. Esse debate mesmo só foi encerrado no século XIX. Então, até o século XIX, eles debatiam se deveriam ou não aceitar os livros deuterocanônicos, né? Boa noite, Reginaldo. Conseguiu, irmão? Boa noite, glória a Deus. Eita, bênção. Já consegui entrar, pessoal. Não estou mais sozinho. Eita, glória. Deus, depois de inúmeras tentativas, eu consegui. Eita, bênção, viu? Perdeu alguma coisa? Mas posso continuar aqui? Pode continuar o raciocínio, irmão. Pode continuar. Então, quando a gente vai olhar o concílio, tanto que o concílio vai dizer o seguinte, depois de definir os textos bíblicos, né? Concílio de Trento, tá, pessoal? Vai dizer o seguinte: se, porém, alguém não receber como sagrados e canônicos esses livros em sua integridade, com todas as suas partes, tal como costumavam ser lidos na Igreja Católica, estão contidos na antiga edição latina da Vulgata, e desprezar ciente propositalmente as tradições antes mencionadas, seja anátema. Antigamente, nos concílios antigamente, hoje em dia não tem mais isso, né? Os textos do concílio, eles viam, né, dizendo, se negar isso, seja anátema. Se negar isso, seja anátema. Ou seja, se por acaso você negasse as autoridades do texto, era considerado anátema. O que é anátema? Se caso alguém não sabe, é excomunhão. Você automaticamente está excomungado da igreja. Tá? Então, no concílio de Trento, houve a reafirmação daquilo que foi decretado até lá pelo Papa Dámaso, isso em 350 depois de Cristo. Então, essa afirmação, né, vou repetir de novo, de que a Igreja Católica acrescentou livros, ela não faz sentido. Foram os protestantes que tiraram, com base principalmente na definição da Tanakh feita pelos judeus, tá? Lembrando o que é Tanakh, pessoal, muita gente não esquece. Tanakh é o Antigo Testamento que nós temos, mas que para os judeus é como se fosse a Bíblia, tá? Tanakh. O T e o A vem do Pentateuco, o N e o A vem de profetas e o K eu esqueci agora, mas tudo isso vem mais na língua hebraica, tá? O hebraico escreve de trás para frente também, vocês já perceberam, é difícil de mais se entender. Então, assim se deu a formação histórica do Antigo Testamento, com os concílios da igreja determinando aquilo que os apóstolos utilizavam em sua época. E a gente consegue perceber isso principalmente nas citações do Novo Testamento. Os apóstolos, eles pegavam o texto usado na versão da Septuaginta, traduzido pelos 70 sábios gregos da época. Então, formou-se assim o Antigo Testamento, tá? Irmão, quer fazer algum acrescento? Estou falando demais. Ô, meu irmão, glória a Deus, eu já cheguei no final, né, do seu raciocínio. Mas eu só queria falar algo muito importante. As perguntas. Queria aproveitar e pedir o pessoal para curtir a live aí, dar o coraçãozinho, compartilha. E tudo que você falou, eu acho que, independente da questão teológica, né, teocentrista da Bíblia, é da questão filosófica também, mas principalmente da questão fundamental da Bíblia, né, porque nós ficamos, você falou muito bem, né, das questões das aceitações e não aceitações dos livros, né?
do cânon da igreja. Mas o mais importante mesmo, o mais relevante mesmo de tudo isso é qual que é o principal, assim, o fundamento, o pedestal da Bíblia. É a conversa, é a fala, é a própria palavra de Deus transcrita para nós, né? Então, a Bíblia ela vem relatar tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Jesus fez, a partir do Novo Testamento, que é uma outra live, que nós vamos adentrar nesse assunto também. Mas o Antigo Testamento, ele era os profetas, né? Eu estou pegando um gancho de tudo aquilo que você falou. Os profetas sempre falavam, né? E lembravam que era o próprio Deus que falava. Tanto que quando um profeta lia os livros, as escritas, lia para os seus reis, e aí os reis perguntavam, faziam consultas aos profetas, muitas vezes até equivocadamente aos adivinhos, né? Mas justamente para entender e compreender tudo aquilo que Deus falava. Então, talvez, né, as pessoas vão ficar assim, nossa, mas parece ser muito complicado entender a Bíblia, porque tem toda uma questão histórica, e aí você falou muito bem, meu irmão, quando você citou as referências bíblicas, né, as recomendações que você fez, muito bem colocado, mas o principal de tudo é o que Deus fala, né? O que Deus fala. As interpretações variam, mas a palavra, a fala de Deus é a mesma, interpretada por linguagens diferentes, por pessoas diferentes, né? Aí vai falar assim, mas por que não é uma única tradução? Você já deve ter falado, eu perdi um pouco da live e tive dificuldade na internet aqui. Vai entrar nisso agora. Pois é porque, por exemplo, então você vai explicar melhor do que eu, se a gente for falar aqui agora, né? Se a gente for falar do trem, trem banso, trem que voa. Trem que voa para nós é helicóptero. Mas se você falar para alguém que não conhece o que é trem, ele vai achar que trem é trem. Então, por isso, é porque tem dialetos, tem sotaques, tem costumes, tem hábitos que em algum lugar era usado, no outro já não era. Você entendeu? Com certeza, se a Bíblia fosse escrita aqui em Minas Gerais, ia ter a referência do trem nela, com certeza. Em outros lugares já não teria. Então, assim, é uma questão mesmo de localidade, de costume, de hábito, né? Mas o principal é a fala de Deus. Isso a gente não pode esquecer. E aí, como eu falei, eu perdi um pouquinho aí, eu não sei se você entrou na questão da tradição judaica, aonde que era obrigatório, gente, o jovem ser educado, ser ensinado, né, nos escritos bíblicos, era obrigação dos pais. E aquilo era tão comum que já não se via como uma carga, né? Hoje em dia, às vezes, quando a gente vai falar de ler a Bíblia, parece que está impondo para a pessoa uma carga. A renovação carismática recomenda muito, né? E na verdade, não só a renovação, é uma obrigação de todos nós cristãos. Mas para muita gente parece uma carga. Nossa, eu tenho que ler a Bíblia. Parece algo ruim, né? Então é isso, eu queria só fazer esse adendo aí nisso que você falou, que, sobretudo, o principal, a Bíblia, como nós já cantamos na igreja, né, é a própria palavra de Deus. Então, vamos conhecer, vamos ler, vamos conhecer, vamos entender, porque a gente vai entender melhor aquilo que Deus quer na vida da gente, com certeza. Era isso, irmão. Beleza, irmão. Só para terminar aqui, gente, eu só vou falar desse tema das traduções, tá? Porque tem traduções diferentes, e vou encerrar a live porque nosso tempo já está um pouquinho estourando, tá? Vamos lá, então. Se eu falar demais, Reginaldo, faça aqui para mim, ó. Eu falo muito rápido. Aí eu entendo que é uma pausa que eu tenho que fazer. Por que existem traduções diferentes, pessoal? É o seguinte, primeira coisa, nós não temos mais os escritos originais. Nós não temos aquilo que Moisés trouxe, ou a gente não sabe muito bem se foi ele que escreveu, ou ele que ditava, ou a tradição que com o tempo pegou os escritos e escreveu, essa tese era muito aceita, inclusive, pelos historiadores. A tradição foi passando e foi sendo escrita, né? O protestantismo fala que não aceita a tradição, mas enfim, né? Eu gosto sempre de falar protestantismo, não sei porquê. Mas, enfim. Então, textos foram sendo copiados. Como é que a Bíblia chegou até nós?
Houve um momento da igreja em que existia aquilo que a gente chama de monges copistas. O que é um monge copista? Ele dedicava a sua vida a escrever a Bíblia. Porque na época nós não tínhamos essa belezura lindinha, bonitinha, com zíper e tudo, não. Era um maçorete, assim, grandão, você tinha que escrever palavra por palavra. Então você encarregava monges copistas de escrever. Só que o que acontece, tá? Apesar de ter muitos monges copistas, nós não temos nenhum texto idêntico ao outro. É estranho isso. Apesar de ter diversas escritas, nenhum é idêntico ao outro. Né? Por quê? Muitas vezes era um erro que um monge colocava, era uma palavra que numa tradução ficava diferente. Por exemplo, você tem uma palavra que tem 2 significados. Aí você traduz de maneira diferente. A gente vê isso nas orações hoje em dia. Quando você pega, por exemplo, Adoro Te Devote, de Santo Tomás de Aquino, oração belíssima, eu acho maravilhosa. Você vê certas pessoas usando Adoro Te Devote de um jeito, já traduzido, e você vê outras pessoas usando de outro jeito. Então, traduzem de modos diferentes. Mas aí fica a pergunta, como é que a gente pode acreditar que realmente está certo? Né? Muita gente pergunta. Os exegetas bíblicos, eles comparam traduções e eles comparando, eles chegam a um modo mais fiel em suas palavras. Tá? Então, assim, por exemplo, a CNBB, né? Foram 3 padres, especificamente, que condenaram a tradução. Né? O padre Johann Königs, que inclusive também era aqui de Belo Horizonte, era professor da FAGE, Faculdade de Filosofia e Teologia, ele era jesuíta. E o padre Luiz Henrique Eloy Silva, que por sua vez é reitor da PUC, né? BH tinha 2 excelentes exegetas bíblicos. Eles coordenaram a tradução, fizeram a tradução e trouxe para a gente. Mas eles fizeram a tradução do seu jeito, de modo a facilitar. Por isso que eu acho que a Bíblia da CNBB, para mim, é uma das melhores que tem. É por isso que no começo eu recomendei ela. Quem não pegou o começo, recomendei 3 Bíblias. CNBB, Bíblia de Jerusalém e Bíblia Padre Marcos Soares. Por que eu recomendo a Bíblia Padre Soares? Porque a Bíblia toda só teve um tradutor. Então você consegue achar uma unidade maior entre as palavras escritas. Então, por isso que você muitas vezes acha diferença de traduções, tá? Tanto que eu recomendei boas traduções e não recomendei péssimas traduções que eu citei aqui no começo. Né? Quem não pegou o começo, eu vou falar de novo, não, porque o tempo está estourando, mas assiste lá no começo, ela vai ficar salva no Instagram, vou subir ela para o YouTube daqui a pouco, tá? Assista lá depois. Mas, por isso que existem essas diferenças de texto bíblico. Mas são confiáveis? São. Por quê? Porque nós temos, assim, gente, eu esqueci o número absoluto, mas nós temos várias versões de traduções bíblicas. Quando a gente vai olhar alguns escritos mais antigos, como, por exemplo, os escritos de Pitágoras, nós temos 2 relatos de escritos de Pitágoras. Nem sabe se realmente Pitágoras existiu. Mas quando a gente vai olhar a Bíblia, nós temos mais de 2.000 versões transcritas para os nossos dias atuais, que a igreja preservou, copiou e trouxe até os dias atuais. Então, assim, se você for fazer um estudo histórico, você vai ver que realmente é o livro mais confiável do mundo. É a edição das Sagradas Escrituras. Tá bom? Então é isso. Alguém tem dúvida, gente? Mandem as dúvidas aí. Quem tiver dúvida, quem não quiser mandar dúvida aqui, pode depois no perfil do Instagram do grupo de oração. Pode me chamar lá. Quem quiser me chamar no privado também, eu passo no telefone lá, não tem problema nenhum, tá? A gente está aqui sempre para ajudar, tá bom, pessoal? Reginaldo, quer falar alguma coisa? Você vai fazer a oração final de encerrar pra gente, tá? Oh, glória a Deus. Eu só queria fazer um acréscimo, meu irmão. Eu estava lendo isso ontem, por providência de Deus, segundo o livro de Crônicas, 34, né? Lá vai falar que o profeta encontrou o livro da lei. Ele estava ali no templo, ele estava recolhendo as ofertas do templo, e aí ele encontrou o livro da lei, ele foi ler o livro para o rei Josias. E o rei mudou toda a estrutura, né, do seu reinado, a estrutura de fé, porque ele achou que estava fazendo não de acordo com o que o livro pedia. Ou seja, ele tinha o conhecimento da tradição, e aí muitas vezes nós somos questionados porque, mas me mostra na Bíblia onde que está. Me mostra na Bíblia. Sim, a Bíblia é a palavra, tudo está lá. Só que tem fatos que não está lá, tem coisas que existiram, mas que não estão na Bíblia, né? A palavra já diz que se tudo fosse transcrito para um livro, não caberia nos livros deste mundo. Tudo aquilo que Jesus
fez. E no Antigo Testamento também, o rei Josias, ou seja, ele não conhecia o livro. Depois vocês podem ler em 2 Crônicas, a partir do capítulo 34. Ele não conhecia o livro pessoalmente, mas ele seguia toda uma tradição vinda dos seus familiares, dos seus antecessores. E quando o profeta, né, o secretário do templo, encontrou aquele livro e leu para o rei ficou assustado até, porque nós estamos pecando contra Deus. Então, o que aconteceu? Ele foi e pediu, e toda a estrutura do reinado foi mudada porque o livro foi encontrado. Então é isso, leiam, leiam e leiam. Vamos fazer a oração final, irmão? Já está na hora, né? Tá na hora. Só passando rapidinho, pessoal, quem quiser aprofundar, tá? Livro que eu indico, Chave para a Bíblia, da editora Paulus, tá? Quem quiser, é só entrar no site. Pode fazer a oração, irmão, que vai encerrar a live daqui a pouco. Falta 5 minutos. Oh, glória a Deus. Então é isso, gente. Vamos ler, vamos conhecer, vamos amar, porque a gente ama somente aquilo que a gente conhece. Então, eu queria pedir a você poder fechar seus olhos um pouquinho, né? Agradecer a Deus por essa live. Senhor, eu te agradeço por tudo que nós aprendemos na noite de hoje. De novo, te agradeço por tudo que o Senhor nos proporcionou. Sei que eu tive dificuldade para entrar, Senhor, mas não importa. O teu amor, que o teu Espírito possa adentrar em todas as casas, sobre todas as pessoas que estiveram conosco. Que o teu amor infinito e a tua paz possa prevalecer em cada residência, em cada ação que esteve conosco na noite de hoje. Não somente neles, mas naqueles que eles representam, aqueles familiares representados aqui nesta live. Que o Senhor possa derramar sobre mim, sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre todos nós, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, gente. Boa noite. Boa noite. Pode encerrar. Pode mandar, Sidneia, a pergunta lá que eu te respondo lá depois, viu? Ela mandou aí. Boa noite, pessoal. Fiquem todos com Deus. Amém. Boa noite.